em Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 a 21. Último livro da palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 19, os versículos 11 ao versículo 21. Estamos nos aproximando do final desse livro, após uma longa jornada por esses capítulos tão intrincados, porém tão cheios de esperança para nós, e eu tenho certeza absoluta que o texto dessa manhã visa confirmar em nossos corações aquilo que cremos e cresçamos nessa esperança. O versículo 11 diz assim: Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, a tua lei, teus estatutos, teus mandamentos e ordenanças são para nós o bem mais precioso que existe. Nessa manhã, Senhor, leva os nossos corações prostrados diante do Senhor para recebermos a tua instrução, o teu poder e o teu evangelho, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gosto muito do C.S. Lewis. Difícil para alguém que gosta de teologia e ficção acabar não gostando desse homem que foi tão prolífico na sua produção literária. Quem gosta de C.S. Lewis gosta das Crônicas de Nárnia. E um dos últimos livros dele, o último livro das Crônicas de Nárnia, é A Última Batalha. É o 7º livro da saga. E esse livro, meus irmãos, aqui para não dar muito spoiler, mas já dando, ele vai falar sobre os eventos que levam à destruição daquela terra de Nárnia. E tudo é desencadeado, meus irmãos, porque os narnianos, com o passar do tempo, aquele povo que morava numa terra gélida, que depois foi restaurada por Nárnia, mas eles se tornaram descrentes. Eles perderam e se esqueceram de Aslan, que é o leão, rei, e das suas características, e por causa também da ambição desenfreada de um macaquinho, um macaco que tem na história, que ele se utiliza da ingenuidade de um asno, de um burrinho, e ele acaba criando um falso Aslan. Ele cria uma fantasia, e ele engana esse asno, mas acaba enganando também a todos os narnianos, porque aquele macaquinho visa ali os seus próprios interesses e os seus benefícios. E o macaco, apesar de astuto, acaba se deixando envolver por mentes ainda mais malignas do que a dele, a mente dos Calormanos, que sempre foram inimigos de Nárnia,
E nesse ínterim, eles acabam disseminando o terror em todo o reino de Nárnia, eles escravizam, eles vão humilhando, deteriorando e destruindo todas as pessoas daquela terra. Meus irmãos, e quando você vai lendo o livro, como o livro é uma grande alegoria da vida cristã, quando você vai lendo o livro e você vai vendo tudo aquilo acontecendo com um mundo tão paradisíaco e tão perfeito como Nárnia, meus irmãos, dói como se fosse com a gente, dói como se fosse com o leitor. A gente fica com o coração na mão, ansioso para que Aslan apareça de novo e resolva aquela parada e salve a sua terra amada e expurgue todo o terror do seu reino. Até mesmo a gente torce para aquelas crianças do primeiro livro reaparecerem e resolverem as coisas. Meus irmãos, essa sensação de batalhas perdidas e às vezes quase irreversíveis é muito da nossa experiência humana, não é verdade? Eu não sei você, mas eu como crente ao longo dos anos, a gente vai crescendo, vai envelhecendo, e às vezes a gente fica com aquela impressão de que algumas batalhas são difíceis demais para lidar, não é? A gente olha para o nosso mundo, apesar de crermos no Evangelho, mas ainda há muito do maligno que jaz nesse mundo. Há muita corrupção no coração humano, há muita injustiça social, há muita tramóia e esquema. Existem doenças que vêm e às vezes parece que não querem ir embora, não é? Porque quando você acha que a coisa está arrefecendo, aí tem Omicron, mulher Cron, tem tudo. É feio, meus irmãos, é difícil esse negócio. Eu li até ontem uma matéria que agora parece que a Delta está se juntando com o Omicron, estão falando. Está doido? Para que juntar? Deixa para lá. Meus irmãos, não é difícil, não é difícil. Às vezes o luto que vem e parece que não passa jamais. A falta de unidade do povo de Deus. Estava conversando com um amigo esses dias, fez uma pergunta para mim, o que eu achava da situação dos evangélicos no Brasil. Difícil, né, meus irmãos? Difícil. Enfraquecimento doutrinário, incursões de heresias antigas e novas e antigas de novo, que vão esfarelando a fé do povo de Deus. Essa luta diária nossa contra o pecado. Meus irmãos, parece que lá dentro da nossa alma vai ficando abafado um grito entalado na garganta, mas que ainda está lá, e esse grito diz, bem fraquinho às vezes, Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus, porque está difícil esse negócio. Não é, meus irmãos? Meus irmãos, glória a Deus que ouve o clamor do seu povo e cumpre suas promessas, porque o texto de hoje é, Maranata, ora virá o Senhor Jesus. O Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos, Ele é nosso. E Ele age. E o fato de que Ele está fazendo tudo isso que nós estamos lendo nesse texto, visa inverter a sua forma de enxergar o mundo, tirar os seus olhos da desesperança, fazer você olhar não para as circunstâncias do tempo presente, mas para aquele que infalivelmente cumpre a sua vitória nesse mundo. O texto de hoje é sobre isso, meus irmãos. 3 pontos presbiterianos, tá? O cavaleiro que cavalga para vencer, a inevitável destruição de todo o mal, e o aprisionamento eterno dos inimigos de Deus. De novo, vou repetir para você, tá? O cavaleiro que cavalga para vencer, a inevitável destruição de todo o mal e o aprisionamento eterno dos inimigos de Deus. Esse é o nosso sermão. Veja, o cavaleiro que cavalga para vencer. Olha aí, deixa a Bíblia aberta, veja comigo. Não fecha, tá? Versículo 11, o texto diz, vi o céu aberto e eis um cavalo branco. João está aqui agora adentrando na divisão de Apocalipse, aquilo que seria o 6º ciclo de visões, e são as visões derradeiras, as visões consumadoras, aquelas que escatologicamente são o auge da nossa esperança. O céu está aberto e João vê Jesus, meus irmãos. E eu quero que você e eu nessa manhã fiquemos fascinados e absortos pela maneira como Jesus é apresentado. Como ele aparece, qual é a sua glória, qual é a identidade que agora é apresentada a nós. Ele está num cavalo branco. Você consegue imaginar Jesus num cavalo branco? Porque na Bíblia, eu e você, a gente só lembra de Jesus no jumentinho, né? Não é jumentinho agora não, tá, meus irmãos? A imponência do que nós estamos lendo aqui desse cavaleiro, que já vem vitorioso, e o branco é a cor da vitória dele, é a cor da conquista.
Quando ele aparece no céu, meus irmãos, imagina para João. Eu quero que você se coloque no lugar de um profeta que está exilado na ilha de Patmos, olhando agora aquele com quem ele já conviveu antes. Lembra, João andou com Jesus durante 3 anos, ele era o discípulo amado. Mas assim como os outros, a faca no seu coração foi ver a morte do seu amado mestre. 3 dias depois ele ressuscita, fica mais uns dias com eles, e ele fala, olha, eu estou indo para preparar a morada para vocês, eu vou enviar o Espírito Santo, mas fica tranquilo, vai dar tudo certo, um dia eu vou voltar. E agora, no ano, provavelmente entre 90 e 96, quando João escreve essas palavras, ele vê a volta do mestre a quem ele tanto ama, meus irmãos. Que alegria! Que esperança no coração. E ele carrega nomes divinos. Veja, eu quero que você perceba também o contraste de Jesus com a besta, que era tão blasfema nos seus nomes. Mas o primeiro nome dele, aí logo no primeiro versículo 11, ele é o fiel e verdadeiro. Por quê, meus irmãos? O texto diz, porque ele julga e peleja com justiça. Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Veja, no capítulo 1 de Apocalipse, ele foi apresentado dessa forma. E agora, de novo, depois de um livro inteiro, ele é identificado com o sofrimento, o martírio dos seus santos, uma testemunha que morre pela verdade, mas agora ele aparece como fiel e verdadeiro guerreiro e juiz. Tantas guerras nesse mundo, meus irmãos, são guerras que não deveriam nem acontecer, mas a guerra que Jesus realiza aqui é a guerra pela verdade e é a guerra pela justiça, é a guerra que merece ser batalhada. É a guerra que a nossa alma tanto espera resolução. E o texto continua dizendo, veja, eu não vou me delongar muito, mas versículo 12, olhos como de fogo, está vendo aí? Seus olhos são chama de fogo. Lembra a capacidade de Jesus de com seu fogo santo ver e julgar os corações humanos, não somente a aparência externa, mas ele julga lá dentro. Na cabeça dele tem muitos diademas, está vendo aí? A gente traduz como diademas, mas poderia ser coroas, talvez na sua tradução seja coroas. As muitas coroas que indicam a legitimidade da autoridade que ele recebeu do Pai. E o seu nome se chama Verbo de Deus, é o que está escrito aí no versículo 13, na segunda parte, está vendo aí? O seu nome se chama o Verbo de Deus. Quando você ouve Verbo de Deus, você lembra o quê? O próprio João, lá em João, capítulo 1, versículo 1, falando do Verbo de Deus. Ele era Deus, ele estava com Deus, o Logos, que desde o princípio era a palavra e agora é a palavra encarnada para nós. Esse Jesus é aquele mesmo que nos é apresentado. Eu quero... Tem tanta teologia aqui, eu vou me empolgar menos, vamos lá. Ele é o Verbo de Deus. O prólogo de João e Gênesis 1 estão ligados. João 1, Gênesis 1. Porque ele é o Verbo de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. O Pai estava lá, o Filho estava lá e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Jesus estava lá atrás, a segunda pessoa pré-encarnada, o agente da criação. Por meio dele as coisas são criadas, por meio dele as coisas são sustentadas. E João fala, aquele que é lá no início, agora está aqui no fim. O Verbo de Deus, a ação, a palavra do Senhor. Ele tem condição, aquele que criou todas as coisas, sustenta todas as coisas, tem condição de consumar todas as coisas. O alfa, o ômega, o primeiro e o último. Meus irmãos, ainda assim, veja, João diz no versículo 12, que ele tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Meus irmãos, além de todos esses títulos misteriosos e surpreendentes, ainda existe um nome, uma identidade misteriosa que vai além do nosso entendimento, que transcende, que pertence a Ele, a sua divindade. Meus irmãos, Ele é maior do que qualquer descrição humana, qualquer expressão que a nossa mente humana possa conhecer. Os olhos de João estão vendo a glória desse que é supremo e maior do que todas as coisas. Meus irmãos, o que me fascina nesse texto é que o céu se abre quando Jesus aparece. Ele não aparece como cordeiro, mas ele aparece como cavaleiro. Sabe, meus irmãos, é difícil ler esse texto e não tentar pensar na forma como as pessoas pensam sobre Jesus hoje em dia, não é? As pessoas têm visões tão equivocadas sobre Jesus. Ontem, recebendo um casal de amigos lá em casa, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Às vezes as pessoas querem que Jesus se adapte às suas expectativas pessoais. Jesus é meu terapeuta.
Essa semana eu estava com a Melissa lá no Pátio Brasil, numa livraria, cheio de livro. Jesus é meu terapeuta. Está cheio. Jesus é meu amigo. E ele é, de fato. Ele falou que ele é nosso amigo. Mas às vezes é aquele meu amiguinho. Meu amiguinho. Jesus é um revolucionário social. Grupos políticos têm se apropriado de Jesus para fazer dele o seu porta-voz, das suas ideias, das suas agendas particulares. Meus irmãos, Jesus não é nada disso. Ele não se reduz à minha e à sua expectativa. Ele está além das nossas expectativas. E nós o adoramos como ele é, e não como nós queremos que ele seja. Meus irmãos, ele é o cavaleiro de glória e verdade que vem para reinar. Que já reina nesse momento, mas que reinará também fisicamente entre seu povo. A gente canta tantos cânticos, a gente cantou esse, né? Cantai ao Senhor um cântico novo. A gente gosta dessas músicas porque tem um efeito afetivo no nosso coração, a gente se liga a elas. Adorava cantar Vencedores por Cristo quando eu era adolescente. Mas a gente canta, meus irmãos, aquilo que o Salmo já antecipava. Glória e majestade estão diante dele. Força, formosura no seu santuário. Eu e você devemos ser levados, meus irmãos. Veja, eu quero que você entenda a implicação prática disso, tá? Para início de conversa. Se a Bíblia está dizendo que ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, significa que você não é rei e você não é senhor. Ele é, e compete a nós fazer o quê? Pegar as nossas supostas coroas de glória, botar aos pés dele e falar: a minha vida é tua, Senhor. Eu me consagro a ti, eu ouço essas palavras e eu reconheço, sim, tu és o Deus sobre a minha vida. Governa sobre meu coração, governa sobre a minha mente, muda a minha maneira de pensar. Está vendo como é prático isso? Quem adora a Jesus assim vive em eterna submissão, caminha em submissão, avança essa submissão, para que todos os povos se alegrem em submissão a ele. Meus irmãos, a primeira coisa é lembrar que o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo aparece aqui como cavaleiro de justiça. Essa é a primeira coisa. Cavaleiro que vai cavalgar para vencer. Mas segundo, que existe agora, em segundo lugar, uma inevitável destruição do mal. Veja, meus irmãos, quando a gente chega nesse capítulo, você começa a perceber que a Bíblia como um todo, assim como o livro de Apocalipse, indica essa segunda vinda. A esperança da Bíblia, a esperança escatológica do povo de Deus ao longo dos séculos, é de que um dia Jesus voltará. E quando Jesus vem para voltar, ele vem para consumar sua salvação. Isso todo mundo sabe. Só que esse texto aqui, meus irmãos, ele não está enfatizando a salvação, mas ele está enfatizando a destruição de todo o mal. Veja que algumas expressões que aparecem aqui indicam essa natureza julgadora de Jesus. No versículo 15, por exemplo, olha o que diz aí no versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. Você percebeu a linguagem? Você percebeu que o texto não falou assim, sai da sua boca um amor afiado para salvar as nações. Não foi nada disso. Sai da sua boca uma espada afiada. Na palavra de Deus, toda vez que a gente fala sobre espada, nós estamos falando sobre a própria palavra. Tá? Espada é a Bíblia, espada é a palavra. E veja a função dessa palavra, ela vem para destruir, para julgar as nações. E o texto diz aqui também que Cristo regerá as nações com um cetro de ferro. Essas palavras aqui, meus irmãos, elas são uma alusão lá ao Salmo número 2. O Salmo 2 é um salmo messiânico que antecipa a obra do filho de Davi. Quem é que seria o filho de Davi? O filho de Davi seria alguém que seria maior do que Davi. Ele seria alguém que teria um reino mais poderoso do que Davi, mais glorioso do que Davi, mais cósmico do que Davi. E isso para um judeu era difícil de entender, sabia? Porque os judeus pensavam que não haveria ninguém maior do que Davi. Como poderia? Alguém tão forte, tão glorioso, tão bonito, tão cheio de virtude, tão cheio de poesia. Aí Davi, no Salmo 2 e no Salmo 110, ele disse, sim, o filho da minha linhagem será maior do que eu mesmo. Meus irmãos, Jesus vem para reger as nações com um cetro
de ferro. Em outras palavras, ele vem para julgar e para destruir os rebeldes. E o versículo 13, veja, na primeira parte do versículo 13, olha aí, ele diz que esse Cristo está vestido com um manto tinto de sangue. Novamente, talvez alguém poderia pensar, nossa, é o manto de sangue porque ele morreu na cruz pelos pecados do seu povo, e é claro que a gente sabe, meus irmãos, que o sacrifício de Jesus é o caminho para a execução do plano de Deus, a gente sabe disso. Mas as vestes dele estão manchadas de sangue não é por causa do sacrifício na cruz. Mas isso aqui é uma alusão a Isaías 63, versículos 2 e 3, que nós já vimos em Apocalipse, que quando esse guerreiro santo vem, esse guerreiro divino, ele vem pisoteando as uvas num lagar, lembra? E aquele sangue dos que são pisoteados corre como um suco de uva e vai parar dentro de um coxo, de uma bacia. E nós já lemos em Apocalipse que quando Jesus faz isso, é uma alusão ao sangue das nações que correm e vão parar nessa bacia sacrificial a Deus. Você consegue imaginar uma cena dessas? É sério, é porque esses textos são tão gráficos que você tem que imaginar o que o texto está falando. Se não ficou bom ainda, deixa eu dar o quadro para você. Olha o versículo 17. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. E ele diz: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Meus irmãos, mas que ceia é essa? Você já imaginou sua ceia de Natal, dia 24? Ai, cheguei tão animado para passar o Natal em família. Quero comer carne. E alguém fala, hoje tem carne. Tem carne de rei, de comandante. Parece uma coisa quase canibal se fosse com a gente, né? Mas essa visão de Ezequiel 37 das aves, a Bíblia toda vez que fala das aves comendo carnes de pessoas, meus irmãos, é um sinônimo da maldição de Deus contra aqueles que rejeitaram suas promessas, rejeitaram sua aliança, quebraram seus mandamentos. E é um contraste, meus irmãos, sombrio com a ceia do Cordeiro que a gente acabou de ler. Se você voltar um pouquinho antes, aí no versículo 19, você vai ver agora que ali havia um convite para que as pessoas participassem das bodas do Cordeiro. Meus irmãos, aquela festa maravilhosa dos eleitos. Mas essa ceia agora é uma ceia de julgamento, é uma ceia de destruição. Um era celebração, o outro é devastação. Meus irmãos, a Bíblia fala nesses termos conosco porque essa é a verdade sobre a ira de Deus que será derramada sobre os ímpios. Isso é muito gráfico, meus irmãos. É isso que Deus faz contra o pecado. Todas as gerações que passam, há uma tendência entre os evangélicos, por causa dos apelos midiáticos e marqueteiros dos nossos dias, de a gente pregar uma versão incompleta de Deus. É como se fosse assim, a Bíblia mostra Deus em todos os seus atributos, tá? Então aí tem amor, Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é santo, Deus tem ira, Deus é honesto. Aí as pessoas começam a fazer assim, tá, quais desses atributos aqui não vão incomodar as pessoas quando eu vier pregar para elas na igreja? Quais desses atributos aqui não vão causar nenhum, vão facilitar a aceitação de Jesus pelas pessoas, para elas terem assim uma visão legal de Jesus? Meus irmãos, isso é um grave problema. Qual é o grave problema de eu apresentar uma pessoa e não contar toda a verdade a respeito dele e falar, cara, eu quero te apresentar uma pessoa, ela é tão legal, não sei o quê, não sei o quê. Aí quando ela conhece quem a pessoa é, ela é legal, mas ela tem uma série de outras características que mudam o nosso relacionamento com ela. Meus irmãos, Deus é amor, mas Ele também é ira. Deus é bom, mas Ele também é justo. Deus é misericordioso e ao mesmo tempo Ele não deixará passar um i da sua lei, inclusive o julgamento de todos os rebeldes. Esse é o nosso Deus. É angustiante ver como as pessoas hoje em dia, eu me lembro de novo lá do livro da Última Batalha, do C.S. Lewis,
Os narnianos lá estavam se tornando fantoches. Eles estavam acreditando em falsos deuses. Os narnianos estavam se tornando ateus para todos os efeitos. Eles não entendiam, não meditavam sobre a verdadeira fé em Aslan, que é o que tem lá no livro, sobre a origem e a história deles como povo de Aslan. E tem até uma citação do livro, meus irmãos, que eu vou ler para vocês aqui uma citação que fala muito do que eu tenho percebido hoje em dia sobre essa perdição, sobre um povo que não entende a ira e a destruição vindoura. No livro diz assim: ninguém tentava consolar um ao outro com palavras. Naquele momento, não era nada fácil pensar em algo confortador para dizer. Tyrion, um personagem, nunca imaginara que o fato de um macaco inventar um falso Aslan pudesse levar as pessoas a deixar de acreditar no verdadeiro Aslan. Qual é o problema de você pregar um falso Jesus, mesmo de púlpitos de igrejas supostamente evangélicas? É que quando ele vier como ladrão no meio da noite, em glória, majestade, para resgatar os seus, o povo vai estar despreparado. Meus irmãos, tem muita gente que se diz evangélico hoje em dia, vou falar isso para vocês, tá? Que vai desesperar quando Jesus aparecer em glória. Desesperar. Por causa dessa visão distorcida. Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Presta atenção, 1 Tessalonicenses 1, 10. Aguardamos dos céus o seu Filho, aquele que Deus ressuscitou dos mortos, a Jesus, que nos livra da ira vindoura. É assim que Jesus é apresentado. E se Jesus vai voltar assim, a gente sabe que esse é o resultado para aqueles que não amam a Deus. Como é que eu e você devemos estar preparados nesse retorno de Jesus? Meus irmãos, a gente vai aprender sobre como receber Jesus pela maneira como os exércitos do céu, nesse momento, estão imitando o seu líder. Olha aí comigo o versículo 14, dá uma olhada aí, veja o que acontece. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Meus irmãos, quando Jesus vem no seu cavalo, ele vem seguido por um exército do céu. E normalmente no Antigo Testamento, quando a expressão exército do céu aparece, é uma referência aos anjos, tá? Só que aqui parece que não é só anjo, não. Porque os que estão com Jesus agora vêm trajados de linho finíssimo e branco e resplandecente, igual a Jesus. E nós já vimos em Apocalipse que essa é uma forma de aludir que todos aqueles que foram lavados e remidos por Jesus possuem as vestes e a armadura de Jesus. Meus irmãos, Jesus vem de galera. Eu lembro que eu tinha um amigo meu quando eu era adolescente, e ele virava assim: Mateus, você conhece o Moga? Eu falei: Moga? Que Moga? Mó galera. Eu quero fazer uma pergunta. Você conhece a galera de Jesus? Todos aqueles que ao longo da história, por amor a Cristo, foram mortos, perseguidos, executados, destruídos, peregrinos sobre a terra, nômades, saíram da sua terra sem saber para onde ia, para uma terra que emana leite e mel, que Deus é o arquiteto e falou: vai para lá porque eu estou mandando. Abraão não sabia, Jacó não sabia, José não sabia, mas eles criam que Deus em glória, o que ele prometia, ele cumpria. Meus irmãos, você consegue imaginar essa galera com Jesus? É deles que eu estou falando, tá? Nuvem de testemunha. Olá Abraão, olá Moisés, olá Elias, olá Jacó. Olá o vovô, olá a vovó, olá os santos que morreram na Idade Média, olá os santos que morreram no princípio dos tempos, olha lá os santos da China, da Grécia, da Índia, da Dinamarca. Todos aqueles que creram em Jesus morreram sem ver o cumprimento das suas promessas, mas não serão envergonhados na hora da volta do Filho de Deus. Quando você olha para essa galera em fé, nesse texto, você fala: essa é a minha galera. Eu quero ser e quero viver para a glória de Deus, como eles estão agora na presença de Deus, puros, incontaminados. Meus irmãos, o crente em terra, porque tem duas igrejas aqui, tá? Tem uma, é a mesma igreja, mas uma já triunfou, já está lá. A outra está aqui militando, então igreja militante e igreja triunfante. A militante somos nós, está aqui, ó. Está difícil esse negócio.
Mas, meus irmãos, Jesus vira para mim e para você e está basicamente falando o seguinte: meu irmão, minha irmã, o poder do pecado nesse momento te parece totalmente inofensivo e até divertido. Mas viver em pecado, sem batalhar nesse mundo, é um ato de traição, é um ato de guerra contra Deus. Só que nós não somos chamados para guerrear contra Deus, nós somos chamados a guerrear com Deus, por Deus, a favor de Deus. Então a gente está falando de música aqui hoje de manhã, tem uma que a gente canta: o nosso general é Cristo, não é? Aí fala o que depois? Seguimos os seus passos. Você acha que é só para cantar, só para pular no acampamento de jovens? Seguimos os seus passos. Todo mundo que quiser ser igual a Jesus, vinde após mim, tome a sua cruz, diga não a si mesmo, siga o mestre. Santificação, meus irmãos, é a batalha que nós estamos vivendo agora. E não tem outra saída para nós, porque a outra saída é ficar chocado e horrorizado quando Deus, aqueles que acham que é normal perseguir Jesus, ser contra Jesus, vão ficar escandalizados quando virem as aves dos céus comendo seus parceiros, e eles mesmos serão condenados. Meus irmãos, esse texto é um chamado à esperança, mas ao arrependimento também. A gente olhar para dentro de nós e falar: Senhor, que ídolos nesse momento talvez estejam consumindo minha atenção? Que preocupações nesse mundo têm me levado a viver uma vida relaxada, preguiçosa espiritualmente? Jesus vai voltar, meus irmãos. Essa é a história da volta do Filho de Deus. E é uma história de destruição e ira para aqueles que estão contra Deus. Se você é um crente, se você ama Jesus, se você é eleito do Senhor, santifique-se, meu irmão, minha irmã. Até porque o fim da história aqui, pelo menos desse capítulo, e esse é o nosso terceiro e último ponto, é o aprisionamento eterno dos inimigos do povo de Deus. Veja, meus irmãos, então aqui no versículo 19, olha aí comigo, você vai ver agora a cena do Armagedon, aquele Armagedon que a gente viu no capítulo 17 e 16, que foi ali prenunciado. O maior confronto da história do mundo, versículo 19: vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então João está vendo Jesus, e ao mesmo tempo ele olha o anticristo e o falso profeta. Lembra que nós já explicamos que o anticristo e o falso profeta não são necessariamente duas pessoas, necessariamente, podem ser, mas eles representam valores e instituições ligados a ele. Nós falamos da corrupção dos sistemas desse mundo, da religião anticristã. Então tem uma coisa secular e uma coisa dentro da religião também. A perseguição contra os crentes, a besta e o falso profeta, se são ou não são duas pessoas, nós não sabemos exatamente. Mas nós sabemos o que eles representam. E eles estão reunidos, veja a cena, com todos os reis, todos os governantes, todas as pessoas nesse mundo que institucionalmente se levantam contra Deus, contra o seu povo. E aqui, meus irmãos, eu não posso arrogar para mim crédito por um insight que eu vou passar para vocês. Eu vou atribuir ao pastor Joel Bick, de quem eu li essa ideia. Eu estava lendo um comentário dele. Desculpa, não o Joel Bick, William Hendrickson, tá? Comentarista do livro de Apocalipse, William Hendrickson. E ele diz o seguinte, veja, observe, ele fala assim: nesse momento, os exércitos inimigos acreditam que vieram por sua própria vontade para pelejar contra Deus. Mas, na verdade, foi Deus quem os convocou para a batalha, a fim de derrotá-los. Meus irmãos, e ele continua dizendo, o fato de terem a pretensão de lutar contra Deus, mostra o tanto que o seu orgulho e rebelião distorceram o seu pensamento. Quem poderia vencer uma batalha contra Deus? Quem poderia? Então, o Hendrickson diz, o que acontece é que não há luta. Neste versículo você vê um povo ajuntado, mas a vitória já havia sido conquistada por Jesus quando morreu na cruz pelo pecado e ressuscitou dos mortos. Lá Jesus conquistou a vitória. Então, meus irmãos, aqui a gente não tem nenhuma batalha. Nada acontece. O texto imediatamente diz, agora no versículo 20, que veja aí, a besta foi agora aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela
seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E aqui nós não estamos falando daquele abismo sem fundo que o livro de Apocalipse já está falando. Nós estamos falando agora da segunda morte. Nós estamos caminhando aqui agora para essa doutrina eterna do inferno, que não é um lugar de aniquilação, onde as pessoas vão ser queimadas lá dentro e elas vão parar de existir, não. A Bíblia diz que esse lago de fogo e enxofre, que nós já havíamos visto em Isaías capítulo 66 também, depois você pode ver lá, Isaías 66, ele fala sobre novos céus e nova terra, mas depois ele fala sobre o inferno. E esse lugar é o lugar onde o anticristo, o falso profeta e todos os seus seguidores irão morar. Meus irmãos, eu não consigo imaginar um lugar assim. Esse texto é forte, né? Mas quando eu e você lemos esse texto, qual é o efeito que isso deve produzir no nosso coração? Eu temo, meus irmãos, que às vezes a gente vai lendo as doutrinas na Bíblia e isso vai ficando meio normal para a gente. É um grande risco, sabia? Você se acostumar com teologia e parar de pensar no efeito de fé e esperança e glória que deve surgir no coração de um crente quando ele vê, por fim, o diabo sendo aprisionado de forma final e cabal. Veja, o que nós estamos falando? Eu quero que fique bem claro a temporalidade aqui. Na cruz do Calvário, Jesus conquistou ali a vitória. Ele morreu, ele ressuscitou, ele venceu a situação do pecado no meu e no seu coração, e ele conquistou a vitória sobre a morte. Porém, esses inimigos de Deus que foram vencidos na cruz, teimosamente, continuam agora entre a primeira e a segunda vinda, como um exército chato, relutante, irritante, provocante, tenazmente nos assediando, tentando fazer a gente cair, botando tentação, mas já é um exército derrotado, só não aceita a sua derrota. E agora a Bíblia diz que ao longo da história da igreja, essas cenas vão acontecendo quase como que simultaneamente e caminhando para um fim, que se aproxima da vinda de Cristo, onde esse cenário se instala. E a Bíblia diz agora que não é mais uma visão só particular de João, mas que eventualmente todo olho vai ver o que está acontecendo, meus irmãos. Quando Cristo voltar, haverá uma fusão entre o mundo espiritual invisível e o mundo visível, e aquilo que antes nós não conseguimos ver, agora nós veremos. E nós veremos o julgamento de Deus acontecendo a tal ponto que nós veremos aquele que antes nos assombrava, aterrorizava, chateava, fazia a gente cair, Satanás será preso de uma vez por todas, meus irmãos. Quando a gente fica aliviado com alguma coisa, a gente fala assim, né? Ufa, não é? Você consegue imaginar o tamanho do ufa do povo de Deus quando isso acontecer? E eu encerro o meu sermão, meus irmãos, porque eu só consigo pensar numa analogia que eu pensei ontem à noite, foi a última coisa que eu acrescentei no meu sermão ontem, para tentar exprimir esse ufa do povo de Deus. Em julho desse ano eu fui fazer um funeral de um parente, de um irmão aqui, de um avô, dos irmãos aqui da igreja, lá no cemitério de Taguatinga, os irmãos da família Paixão. E quando nós chegamos lá, eu tomei um susto no cemitério de Taguatinga, porque ele estava lotado, eu não sei se os irmãos lembram, estava lotado, e eu falei assim, ué, o que aconteceu aqui? E aí a gente fez ali os atos fúnebres, mas depois a gente começou a perguntar, eu até virei para o Mateus e falei, Mateus, o que está acontecendo aqui? E ele me falou, Mateus, isso aqui é a comoção funeral dos 4 que foram mortos pelo Lázaro, da família, aquele pai, os seus filhos e a esposa, que foram cruelmente, friamente assassinados, executados pelo Lázaro. Eu fui na reportagem e peguei o nome deles. Era o Cláudio Vidal, de 48 anos, o filho dele, Gustavo Vidal, de 21, o Carlos Eduardo Vidal, de 15, e a Cleonice Marques de Andrade, que foi abusada e morta. Meus irmãos, era aquilo que estava acontecendo ali. O choro que a gente ouvia lá era muito diferente do choro do ofício que a gente está fazendo. Era um choro amargo, de dor.
um choro de quem não consegue fazer sentido do que está acontecendo. E aí, quando eu comecei a saber o que eram as notícias que estavam acontecendo, porque eu não sabia o que era. Comecei até a perguntar para os irmãos policiais aqui da igreja, alguns até que estavam envolvidos na caçada. Meus irmãos, era um negócio de doido, parecia coisa de filme. O terror que esse homem estava causando na população de Águas Lindas, Cocalzinho de Goiás. Você sabe muito bem porque você acompanhou as notícias. Passa alguns dias para frente, dia 28 de julho, as notícias começam a pipocar ali logo de manhã, de que a polícia encontrou ele, houve um confronto, e ele foi baleado e veio a morrer. Você lembra como foi a reação da população? O jornal não sabia nem o que fazer com aquela reação. Eles filmavam, a população se juntou na frente ali do hospital para onde o corpo do Lázaro foi levado, e as pessoas aplaudiam, gritavam, alguns davam glória a Deus, aleluia. E ali o repórter, quando começou a fazer as entrevistas, uma senhora ali chamada Carla Silva, ela disse, só a gente que mora aqui e viu o terror que foi, qualquer barulho que a gente ouvia, a gente achava que era ele. Ela disse que ela tinha um sobrinho de 3 anos de idade que não conseguia nem dormir de noite. Só a gente sabe o que foi. Uma outra empresária, ela afirmou o seguinte na entrevista, nós aqui de Águas Lindas, nós não podemos desejar a morte de ninguém, mas graças a Deus que acabou, porque agora nós podemos viver em paz. Você consegue imaginar ela se embargou ali, quase não conseguia falar, porque ela só chorava e falava, acabou, acabou. Você consegue imaginar isso? O alívio da vitória. Meus irmãos, infelizmente nesse mundo, um Lázaro até pode ser julgado temporalmente por aquilo que fez. Deus é soberano, Ele é o Senhor da vingança, Ele usa suas forças policiais, suas forças nesse mundo. Mas aí amanhã tem outros, né? Depois tem outros. E o nosso coração vive atemorizado. Mas, meus irmãos, esse texto é para te dizer que haverá um dia, meu irmão e minha irmã, que o nosso Aslan voltará para nos resgatar. O nosso leão, o verdadeiro, não o fictício, tá? O leão da tribo de Judá, o vitorioso, aprisionará Satanás. E nós, os crentes, vamos falar, ufa, agora nós podemos viver em paz, em shalom, eterna e gloriosa, na presença do nosso Deus. Meus irmãos, como eu anseio esse dia. E nós que nesse momento aguardamos por mais um pouco, não esmorecemos, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que a gente vê são temporais, mas aquilo que o nosso coração aguarda é eterno, meus irmãos. Creiamos na vitória infalível do Filho de Deus, e que isso ajude você e eu, meu irmão, pelo alívio dessa última batalha que já se aproxima, a não só descansarmos, mas trabalhar como quem tem esperança. Trabalhe. O que você está precisando fazer hoje para resolver o problema do pecado na sua vida? Será que a gente está perdendo muitas batalhas e a gente devia estar perdendo um pouco menos no nosso casamento? Na nossa santificação pessoal? Será que a gente está refreando a nossa língua do mal? Será que a gente está pedindo que Deus encha a nossa cabeça com pensamentos de paz, alegria, pureza? Será que você tem pensado mais em você mesmo ou no benefício de outros, ainda que traga sacrifício para você? Deus está te chamando para você ser um exército fiel, meu irmão. Um soldado que peleja a batalha do Senhor. A batalha é dele, não é sua. Batalhe com os métodos dele, segundo as armas dele, com a glória dele, com o poder dele. E assim nós experimentaremos aqui também, vitórias para a glória do nosso Senhor. Amém? Vamos orar, meu irmão, minha irmã. Senhor Deus, nós nos aliviamos diante da vitória certeira de Cristo. O nosso cavaleiro do cavalo branco triunfa plenamente. Meus irmãos, tão completa é a vitória do nosso mestre, que as aves até se empanturram com a carne dos iníquos.
o dia do juízo, Senhor. É um dia de pranto e lamento para muitos, mas é um dia de alívio para o seu povo. Senhor, assim como Satanás foi aprisionado, e Deus tem nos livrado da prisão do pecado dia após dia, Senhor, ajuda-nos a comunicar essa esperança a outros, a viver como quem é livre, não aprisionado. A nós não é reservado o inferno, mas o céu, a vida eterna, novos céus e nova terra. Senhor, fortalece nossa fé nessa manhã. Enche-nos de alegria e dá-nos o alívio que suas promessas podem dar, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos cantar um último cântico de louvor ao nosso Deus.